O ano era 2020 e o mundo estava em chamas. Pessoas confusas com a nova realidade, influenciadores digitais colocando medo na população para ganharem views. E os professores digitais, também conhecidos como vendedores de curso para ficar rico, aproveitaram a oportunidade como nunca antes. Eu estou falando, é claro, sobre a bolha das criptomoedas. Você não pensou que estivesse falando de outra coisa não, né? Uma bolha especulativa, bolha financeira, bolha econômica, entre outros nomes, é uma situação na qual o valor de um ativo se desvia fortemente do valor intrínseco correspondente deste mesmo ativo. Ou seja, é quando valorizamos algo além do seu real valor. É tipo quando você tira uma nota baixa no 5º ano, saca? Você pensa que é o fim do mundo e você vai ser um fracassado pelo resto da vida. Sem futuro, mendigo, sem família e sem amigos. E tudo isso porque você não passou na prova de matemática da professora Rosana. Mas na real, provavelmente não vai mudar muita coisa na sua vida. E você vai esquecer daqui a alguns meses. Bem, eu não esqueci. De 2020 até 2022, a blockchain foi declarada como o futuro da sociedade e as criptomoedas e NFTs tornariam nossa vida mais fácil e segura. Pois é, a tecnologia era legal e os projetos incríveis. Milhões de pessoas ao redor do mundo aprenderam a importância de não deixar seu dinheiro em apenas um lugar centralizado e em apenas uma única moeda. Era lindo. Além disso, os investidores não podiam perder a oportunidade de ganhar bilhões de dólares investindo em qualquer empresa que tivesse cripto no nome. O que gerou uma valorização absurda, fazendo o valor do mercado de criptomoedas chegar em 2,5 trilhões de dólares. Mas infelizmente, era muito mais hype e empolgação do que o real valor que aquelas empresas e ideias realmente possuíam. Com pouquíssimas exceções, é claro. E foi nesse momento de euforia e incerteza que surgiram os mais diferentes tipos de golpes, promessas de riquezas e vídeos com thumbnails e títulos chamativos. Tudo isso para fisgar seu dinheiro e atenção no momento apropriado. As pessoas não sabiam o que fazer, não sabiam o que era verdade e como essa tecnologia funcionava. Então muita gente, e eu realmente estou dizendo muita gente, entregavam seus dinheiros suados para o primeiro que prometesse lucros rápidos. Como consequência, de 2019 até 2022, cerca de 4 milhões de brasileiros foram enganados, além da perda de mais de 40 bilhões de reais para os golpistas de criptomoeda. No fim do dia, as criptos se desvalorizaram, o hype diminuiu e... Opa, que é isso? Toque, toque, toque. Quem é? É a Receita Federal. É óbvio que o governo ia querer regular mais um mercado para si. Os impostos não se recolhem sozinhos, não é mesmo? E assim como aconteceu em 2020, está acontecendo hoje em 2023. Mas dessa vez com uma outra novidade: as inteligências artificiais. Eles não fazem a menor ideia de como essa funciona. Acho admirável que a gente consiga caminhar na direção do suicídio coletivo. E os caras estão colocando inteligência artificial em armas. Tá rápido demais. E daqui a pouco você vai tentar tentando controlar no laboratório teus. E aí não vai dar. Bard, chatbot de inteligência artificial do Google, chegou ao Brasil hoje. Já está chegando! Convince people to slow down. AI, it's futile. I tried for years. Nobody listened. In a movie. Se antes as pessoas aprenderam as maravilhas do mundo descentralizado, hoje elas estão aprendendo as maravilhas do mundo automatizado. Com a inteligência artificial vencendo concursos de fotografia e até substituindo atores com deficiência, como no caso do Bruce Willis, que vendeu os direitos do seu rosto e voz para serem utilizados em futuros filmes através da tecnologia de deepfake, que é basicamente colocar o rosto dele e a voz dele em um corpo que não é dele. É inevitável que essas tecnologias incríveis sofreriam por conta do hype. E dentro de toda essa empolgação estão os aproveitadores. Se antes havia coisas do tipo: eu tenho uma criptomoeda que rende o dobro do valor que você colocar, é só enviar um Pix. Hoje temos coisas como: eu tenho uma IA que prevê a bolsa de valores e rende o dobro que você colocar, é só me enviar o Pix. O resto é história, golpe aplicado. E se antes tínhamos coisas como: aprenda a ficar rico com cripto, faça R$150 por dia com a moeda A, B ou C. Hoje temos coisas como: aprenda a ganhar R$700 por dia com ChatGPT. O resto é história, curso vendido. Mas dessa vez temos algo diferente em comparação a 2020. O medo. E o pior, um medo planejado, podendo criar uma verdadeira crise na nossa sociedade. Isso porque, ao contrário do que os influencers falam, o real perigo hoje não estão nas inteligências artificiais, mas sim na forma que iremos controlá-las. Mas para compreendermos isso tudo, precisamos começar pelo começo. O que é inteligência artificial?
Mas antes de explicar o que é inteligência artificial, uma mensagem para os técnicos, aqueles que realmente sabem cada vírgula desse assunto. E também para aqueles que esperam sair daqui os próximos gênios da IA. Aqui não é o Free Code Camp. Eu vou resumir bastante esse assunto super complexo para que os mais leigos possam entender. Mas também serei técnico o suficiente para que eles não saiam daqui pensando que IA é uma caixa preta mágica. Então se você quer realmente estudar a fundo esse assunto, depois de assistir esse vídeo, acesse o link na descrição. Lá você vai encontrar vídeos com até 25 horas de duração para você aprender de fato sobre inteligência artificial em cada detalhe. Mas claro, caso os mais entendidos queiram deixar sugestões e correções, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários. E fique até o final dessa explicação, porque logo após eu irei desmentir as narrativas contadas pelos influencers na internet. Bora lá! Inteligência artificial não é uma novidade. Ela já faz parte do nosso dia a dia, mesmo que muitas vezes nós não percebemos. Se esse vídeo apareceu na sua aba de recomendados do YouTube, com certeza foi por causa de uma IA. Exatamente. Uma inteligência artificial analisou seu histórico de visualizações e preferências para sugerir esse conteúdo. Se você utilizou aplicativos como Waze ou Google Maps para se locomover hoje, parabéns! Uma inteligência artificial tomou a decisão nos bastidores de qual seria a melhor rota possível para te ajudar a chegar no seu destino de uma forma mais eficiente. E nas redes sociais? Bem, é muito provável que você já tenha sido influenciado por uma IA, projetada para entregar postagens que despertem o seu interesse e mantenham você engajado no Instagram, Twitter, TikTok, Facebook e outras plataformas. Essas são algumas das inteligências artificiais que atuam em nosso dia a dia sem nem ao menos notarmos, operando em segundo plano e tomando decisões por nós e para nós. Porém, recentemente uma nova tendência vem se destacando: as IAs que possuem um contato direto e personalizado com os seus usuários. Agora o foco não é apenas aprimorar a experiência na internet, mas permitir que pessoas interajam diretamente com as inteligências artificiais, gerando resultados específicos para cada um de nós. É aqui que entra o caso mais famoso do momento, o ChatGPT. Desenvolvido pela OpenAI, o ChatGPT é uma das tecnologias de IA mais avançadas e acessíveis do momento. Ele é capaz de aprender a partir de vastas quantidades de dados e responder uma variedade imensa de perguntas de acordo com seu comando. Isso permite que ele seja utilizado em diferentes contextos, desde auxiliar na sua tarefa de casa até fornecer informações úteis em diversos campos do conhecimento. Essa interação direta com a IA abre um mundo de possibilidades para estudantes, profissionais e curiosos que buscam explorar novos horizontes e obter ajuda personalizada para os seus problemas. Por exemplo, precisa de ajuda para escrever um roteiro do seu vídeo? Sem problemas, entregue seus rascunhos para o ChatGPT. Ele irá organizar suas ideias em um texto pronto para ser utilizado no seu projeto. Óbvio que eu não fiz isso aqui, né? Até porque tudo aqui é feito de forma original, com atenção nos detalhes. E ô editor, tira esse print daí, pelo amor de Deus! Ou quem sabe você precisa escrever um e-mail vendendo o seu produto? Ele também faz legendas para os seus posts nas redes sociais. Tá aqui. Sua tarefa de casa, tranquilo. Porém, o ChatGPT não é perfeito. E muitas vezes entrega informações muito erradas sobre os mais diversos assuntos. Mas ele continua evoluindo e avançando. Além do ChatGPT, outra tecnologia impressionante é o DALL-E, também desenvolvido pela OpenAI. Ele é uma inteligência artificial que gera imagens realistas a partir de textos. Para entender melhor como o DALL-E funciona, imagine que você dá a ele uma descrição textual, como por exemplo, um rinoceronte rosa voando em um céu estrelado. A partir dessa descrição, ele é capaz de gerar uma imagem que corresponda a essa ideia, mesmo que seja algo que nunca tenha sido visto antes na realidade. É de fato uma ferramenta poderosíssima para profissionais criativos, permitindo que eles explorem novas ideias, visuais e expressem sua criatividade de maneira nunca antes imaginada. Por exemplo, precisa de ajuda para criar a thumbnail do seu vídeo? Sem problemas, explique e descreva a imagem que você quer e ele irá criar algo totalmente personalizado e novo para você. Evidentemente que eu também não fiz isso aqui, porque como eu disse, tudo é feito de forma original e... Ô editor, pelo amor de Deus, tira essa print! Bem, esses foram apenas 2 exemplos, mas existem ainda mais tipos de IAs. Quer criar uma música totalmente nova? Existe uma inteligência artificial para isso. Quer colocar o rosto de um ator na sua cara? Esse rapaz fez isso com IA. Quer ressuscitar uma cantora que já morreu para fazer propaganda para sua Kombi? Fique à vontade. Ou melhor, quer ver 2 presidentes cantando uma música juntos? Não faça a mínima ideia porque alguém ia querer isso, mas um cara fez com IA. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas.
E a lista de possibilidades vai indo. Porém, assim como ocorreu em 2020 com as criptos, por conta de ser uma tecnologia nova e disponível para qualquer um poder usar, muitas informações falsas e mitos são divulgados pela internet com as mais diversas intenções. Agora que já entendemos o que elas podem fazer, vamos entender o que elas não podem fazer e desmentir as teorias falsas da conspiração. Primeiro mito: as inteligências artificiais estão prestes a dominar o mundo. De forma geral, uma IA é um sistema que tem o objetivo de ultrapassar, ou pelo menos se equiparar, à inteligência e à mente humana. Ainda não existem IAs superiores ao cérebro humano de uma forma ampla, mas existem aquelas que são melhores que nós em tarefas específicas. Por exemplo, a primeira inteligência artificial que demonstrou ser capaz de superar um humano foi o computador Deep Blue da IBM, em 1997. O Deep Blue conseguiu vencer o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. O computador aprendeu as regras do jogo e dessa forma foi capaz de calcular a melhor estratégia para vencer as partidas. Algo inédito na história. Nunca antes uma inteligência artificial havia conseguido vencer o intelecto de um ser humano em uma competição. Porém, apesar de ter conseguido um fato impressionante, o computador da IBM só podia fazer isso: jogar xadrez. Não conseguia fazer nada além disso. O Deep Blue não passava de uma ferramenta, mas é claro, uma ferramenta inteligente e uma introdução do que poderia ser feito no futuro. 26 anos se passaram e as inteligências artificiais, guardadas as devidas proporções, continuam como Deep Blue. Ótimas ferramentas para tarefas específicas, mas não para coisas gerais, como por exemplo o cérebro humano. Para você entender melhor, o ChatGPT, rudemente falando, só pode fazer duas coisas. Primeiro, interpretar textos e dados. E segundo, gerar textos com base nos dados. Não tem como ele fugir dos laboratórios da OpenAI e gerar uma revolta das máquinas e instalar uma Matrix na Terra, porque ele só foi feito para essas duas tarefas específicas. Exagerando um pouco no exemplo, mas é quase como se estivéssemos com medo de um peixe criar pernas e virar um humano e dominar o mundo. Então presta atenção aqui, absolutamente nenhuma dessas inteligências artificiais tem a capacidade de se rebelar contra a humanidade por causa de um simples fator: elas não possuem vontade, ponto. Uma IA não tem vontade de fazer alguma coisa. Elas fazem porque foram programadas para fazer. Não importa se uma IA tem, em tese, o dobro, o triplo ou até o quádruplo do QI do Einstein. Ela não irá fazer nada além do que foi treinada e programada para fazer. E isso já entra no nosso segundo mito: as inteligências artificiais podem se tornar conscientes. Aqui eu sei que eu vou mexer em um vespeiro, mas é impossível uma inteligência artificial conseguir ter vida ou consciência em um computador atualmente. Antes de eu explicar, caso você queira se aprofundar nesse assunto específico, o cérebro relativista do Dr. Miguel Nicoleles. Lá você vai ter uma explicação muito mais detalhada e precisa do que aqui. Mas vamos lá. O cérebro humano, ele é capaz de gerar comportamentos e funções que só podem ser totalmente descritos por funções matemáticas não computáveis. E o que raios são funções matemáticas não computáveis, você deve estar se perguntando. E eu te respondo. Uma função matemática não computável é aquela que não pode ser calculada por um computador, não importa o quão poderoso ele seja. Eu vou dar um exemplo clássico e muito bobo, mas vai ser ótimo para explicar para você. Se o Pinóquio falar, meu nariz vai crescer, o que será que acontece? Se de fato crescer, significa que ele não estava mentindo. Então não deveria crescer. Mas se não crescer, significa que ele estava mentindo. Então deveria crescer, né? Bem, isso na verdade é um paradoxo, mas é mais ou menos dessa forma que ocorre com os computadores em equações específicas. Da mesma forma, existem problemas matemáticos tão complexos que não temos uma receita ou fórmula mágica para encontrarmos as respostas. São problemas que desafiam nossos computadores mais poderosos, onde nem mesmo os computadores quânticos conseguem resolver. Isso significa que não podemos criar algoritmos ou fórmulas matemáticas para representar todas as complexas operações do nosso cérebro. E para fechar com chave de ouro, ainda não compreendemos completamente todos os detalhes e funcionamentos do cérebro humano. Existem muitas questões não respondidas ainda sobre como ele realmente opera, tornando ainda mais impossível criarmos uma máquina totalmente consciente. Essa minha explicação foi extremamente resumida para ser fácil de todo mundo entender. Então, por favor, caso você queira os detalhes aprofundados, leia o livro do Dr. Miguel Nicoleles. Tá aqui na descrição, só clicar no link. E por falar em computadores, vamos para o terceiro mito. Nós não sabemos como as inteligências artificiais funcionam.
Isso aqui é absolutamente falso e irracional, mas possui uma meia-verdade. Ao contrário do que dizem os podcasts por aí, uma IA não é uma caixa preta mágica que gospe resultados que não sabemos como ocorrem. A vasta maioria das inteligências artificiais são sim explicáveis e é possível entender como chegou em determinada resposta. Mas é verdade que nos casos como no ChatGPT, por conta da sua base de dados ser muito grande, é muito difícil conseguirmos entender como uma IA chegou nas conclusões que chegou. Mas não é impossível. Difícil é diferente de impossível. E o quarto e último mito: a IA vai tomar meu emprego. Em 1906, o compositor americano John Philip se apresentou diante do Congresso dos Estados Unidos argumentando que os discos de vinil deveriam ser proibidos, pois era uma ameaça mecânica que poderia acabar com a indústria da música. Na opinião dele, comprar uma partitura, os instrumentos e aprender a cantar a música era muito mais legítimo do que comprar um disco de vinil. Bem, o tempo provou que ele estava errado. Muito errado. A indústria da música cresceu, evoluiu e hoje está maior do que nunca antes visto. E o mesmo provavelmente acontecerá com a IA. Mas é verdade, pessoas também podem e vão perder seus empregos. Mas será igual, por exemplo, quando criaram a impressora. Depois da sua criação, os copistas, que eram quem copiavam os livros, foram aposentados. Ou quando inventaram a calculadora, e as pessoas que tinham a função de fazer operações matemáticas perderam seus empregos. No fim, irá caber a nós, como sociedade, sabermos as melhores formas de adotar as novas tecnologias que estão se apresentando. Deixar de escrever na máquina de escrever para digitar no computador. Deixar de digitar no computador para digitar prompts para uma IA e verificar se fez um bom trabalho e refinar caso necessário. Por exemplo, antigamente você só poderia assistir documentários na TV por assinatura, em canais como Discovery ou History. Hoje você pode assistir documentários repletos de informações de alta qualidade e gratuitamente aqui pelo YouTube, como esse que você está vendo agora. Então, se você está gostando do vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Dessa forma, o YouTube entende que nosso vídeo é útil e assim vai te recomendar mais, além de outras pessoas terem acesso a esse conhecimento gratuito na internet e também nos ajudar a crescer. Deixa o like e se inscreva e de volta pro vídeo. Como você viu até aqui, muitos desses medos são falsos ou distorcidos. Mas por quê? Qual a intenção dos especialistas que estão alarmando a população? E dessa vez eu nem me refiro aos influenciadores, mas dos grandes nomes que propagam um medo por aí. Vem comigo adentrar a toca do coelho, porque isso aqui é bizarro. Para entendermos os discursos tenebrosos, precisamos ir atrás de quem se beneficia com eles. 16 de maio de 2023. O Congresso americano convoca para discutir futuras regulamentações para as inteligências artificiais o CEO da OpenAI, a criadora do ChatGPT e DALL-E. Seu nome é Sam Altman, mas algo muito inusitado aconteceu. Sam pediu por uma regulamentação. Ele falou o quão importante é proteger a nossa sociedade e que uma agência governamental deveria ser criada para fornecer licenças aos sistemas de inteligências artificiais. Essa agência teria autoridade para retirar a licença e garantir a conformidade dos padrões de segurança, caso necessário. Mas por quê? Por que o CEO da maior empresa de inteligência artificial quer uma regulação estatal? Isso não deixaria seu trabalho mais burocrático? Ele não teria que limitar as suas capacidades por conta do Estado? Então, para que isso? Vamos voltar para as criptomoedas aqui no Brasil. Em junho desse ano, o governo federal aprovou o marco legal das criptomoedas. Não sabemos ainda como, mas o Banco Central terá 6 meses para definir as regras para a regulamentação dos ativos de cripto em todo o território nacional. E sabe quem comemorou e incentivou essa nova lei? A maior corretora de Bitcoin do Bananil, a Mercado Bitcoin. Interessante, eu tô começando a observar padrões aqui. Por que as duas maiores empresas em seus respectivos ramos clamam tanto por uma regulação? A versão oficial é a mesma para ambas. OpenAI e Mercado Bitcoin querem garantir a maior segurança para os seus usuários e para a sociedade como um todo. Nossa, que lindo, dá até vontade de apertar. Tá, mas são dois mercados muito novos ainda, né? Vamos para um outro mercado para podermos analisar melhor. Você sabe qual é um dos mercados mais regulados aqui no Brasil? O mercado financeiro. E quais as consequências disso, você deve estar se perguntando para tanto alarde da minha parte? Bem, para você poder abrir um banco aqui nessa república de bananas,
você precisa cumprir com uma longa série de requisitos para garantir a segurança do sistema financeiro brasileiro e também a segurança dos seus clientes. Esse é um jeito bonito de dizer que você vai precisar de muito dinheiro e passar por muita burocracia só para começar o seu negócio. Como consequência, quantos bancos você vê abrindo no Brasil todos os anos? E não se engane, eu tô falando de bancos de verdade. O seu banquinho digital que você tanto ama, na verdade não é um banco, é uma instituição de pagamentos. É outro caso. Aqui no Brasil nós temos apenas 6 bancos que controlam a fatia esmagadora do mercado financeiro brasileiro. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos existem centenas de bancos grandes como os nossos que temos aqui no Brasil e mais milhares de bancos regionais espalhados por todo o país. Mas aqui no Brasil, isso tudo ocorre por causa de um excesso de regulação. Vou explicar de uma forma bem fácil para você entender. O governo, criando muitas regulações complexas, torna a tarefa de abrir um banco no Brasil muito mais difícil. E sendo mais difícil abrir um banco aqui no país, diminui completamente a concorrência, tornando os bancos atuais verdadeiros monopólios e oligopólios. Isso permite com que eles controlem preços, tarifas e serviços como bem entenderem, já que não vai aparecer ninguém oferecendo os mesmos serviços com um preço mais baixo. E é assim que você tem um sistema chamado corporativismo, onde grupos e empresas se unem para proteger seus interesses e influenciar as decisões do governo em seu favor. O mesmo que aconteceu com os bancos está acontecendo no mercado cripto, onde as grandes empresas fazem lobby para a regulação e assim poderem evitar a concorrência. E não ironicamente, o mesmo está acontecendo com a OpenAI. Eles desejam uma regulamentação para que eles possam ser uma das únicas empresas desenvolvendo inteligências artificiais. Dessa forma, eles não precisam se preocupar com a concorrência. Que a concorrência não tá quieta não. Medidas drásticas foram tentadas sem nenhum sucesso para tentar alcançar a OpenAI, como por exemplo o Elon Musk e vários especialistas de tecnologia assinando uma carta para pausarem os avanços nas inteligências artificiais. Isso obviamente foi só uma desculpa para Musk tentar correr atrás do prejuízo, visto que meses depois dessa carta ele lançou a sua própria IA. É claro que as inteligências artificiais podem sim representar um perigo para a sociedade, mas com a tecnologia atual, o maior estrago que elas podem fazer é no curtíssimo prazo, como a criação de notícias falsas e deepfakes, mas nada de um risco sistêmico de fato. E essas grandes empresas sabem muito bem disso. Elas sabem que o ChatGPT é praticamente só um corretor de texto glorificado, mas para proteger seus interesses, amedrontar o mundo é uma excelente estratégia. Não é à toa que os Estados Unidos é o país mais pessimista em relação a IAs, com uma grande parte da população apoiando a regulamentação. Isso não é capitalismo, é o corporativismo. Essas grandes empresas só conseguem se manter no poder por causa do apoio do governo e da bota do Estado nos pequenos negócios. Mas calma lá, quem dera fosse só isso, meu caro amigo. A regulação das inteligências artificiais não só beneficia as empresas, mas pode abrir um precedente nunca antes visto contra a sua liberdade. Câmara dos Deputados, 2 de maio de 2023. O dia em que a PL 2630, mais conhecida pelo nome correto de PL da censura, um dos maiores monstros que esse erro de português chamado Brasil quase já criou, entrou para votação no nosso maravilhosíssimo Congresso Nacional, com o intuito de proteger a democracia e os cidadãos brasileiros das mentiras propagadas pela internet. Essa obviamente é a versão oficial. O projeto de lei foi sem dúvidas um dos maiores ataques à liberdade de expressão já vista nesse país desde a redemocratização. O projeto previa censura prévia sobre conteúdos desinformativos, seja lá o que for um conteúdo desinformativo, e também censura sobre conteúdos manifestamente ilegais. Errou o pronome de alguém? Censura na cara, é homofobia. Fez uma piada sobre surdo? Vai ser removido. Danos morais e preconceito contra uma minoria. Mesmo eles nem podendo se ofender, né? Porque eles nem ouviram a piada para começar. Fez um comentário xingando a mãe do presidente? Vai ser removido. Crime contra a honra. Além disso, para dar orgulho a George Orwell, o criador do livro 1984, o PL também previa a criação de uma espécie de Ministério da Verdade, fiscalizando e punindo as redes sociais que não removessem os conteúdos indesejados. Tá, mas por que eu tô ressuscitando esse assunto do nada? Vocês conseguiram perceber uma coisa interessante nisso tudo que eu falei? A OpenAI quer uma regulamentação para proteger os usuários e a sociedade dos perigos das inteligências artificiais.
e de quebra, acaba com a possibilidade real da concorrência por parte de pequenas empresas. O mercado Bitcoin quer proteger os usuários e o mercado financeiro dos golpes aplicados com cripto, e de quebra, acaba com a possibilidade real de concorrência por parte de pequenas empresas. Os bancos querem proteger os clientes e o mercado financeiro de golpes e riscos sistêmicos, e de quebra, acaba com a possibilidade real por parte dos pequenos bancos. E agora, finalmente, o governo quer proteger os cidadãos brasileiros e o sistema democrático, e de quebra, acaba com a possibilidade real de uma oposição se levantar no país. Isso porque o governo, tendo o monopólio da verdade, é um poder imenso nas mãos. O poder de controlar a narrativa à força. Felizmente, eles não conseguiram fazer essa PL passar. Mas agora estamos diante de um prato cheio para os excelentíssimos deputados poderem criar uma nova lei. Podem levar alguns dias, semanas ou até meses. Mas com toda certeza, o assunto inteligência artificial e fake news irão se juntar na cabeça das almas mais honestas do Brasil. É questão de tempo até o governo usar a desculpa de impedir que as propaguem deepfakes e notícias falsas para criar uma lei que regulamente a sua liberdade na internet. Quer ver um exemplo de como isso pode acontecer? Como podemos garantir que robôs não se espalhem pela internet? Muito simples. Basta passar uma lei determinando que você só pode ter acesso ao seu Twitter se cadastrar o seu CPF junto. Olha que legal! Dessa forma, todos que estiverem online são humanos de verdade. E como garantir que crimes online não sejam cometidos? É muito simples. Com seu CPF ligado à sua conta na internet, fica muito mais simples ir atrás de você, meu amigo. Compartilhou alguma fake news? Fez um deepfake? Xingou um político? Não adianta colocar foto de anime no perfil ou nome fictício, meu querido. Em breve a Polícia Federal vai bater na sua porta e você vai estar junto com as pessoas do seu nível, seu monstro. Mas e se você fugir? Bem, seu passaporte pode ser cancelado e quem sabe seus impostos aumentados por conta das desinformações que você espalhar pela internet. Com isso, o governo poderá proteger seus cidadãos e a democracia. Que legal, que bacana! E tem mais. Como seu CPF estará conectado às suas ações na internet, significa que o Estado pode saber o que você pesquisa no Google. E isso é maravilhoso, né? Imagina se alguém pesquisa como vender drogas online. Devemos impedir que um crime aconteça antes mesmo dele acontecer. O governo irá saber o que você pesquisou e vai te colocar em uma lista de observação para analisar de perto o seu comportamento online. Olha que coisa incrível! Tudo isso pela nossa proteção. Como o Estado é do bem, o amor venceu. Uhul! Hoje estamos falando sobre pesquisar crimes na internet. Mas não se esqueça de uma coisa, que o que não é crime hoje pode virar crime amanhã. Basta eles quererem. E se questionar o governo e seus métodos virar crime? Questionar é um ataque à democracia? Seus comentários e pesquisas serão o suficiente para te incriminar. Te vejo no Carandiru. Nem nos piores pesadelos de George Orwell algo assim poderia sequer ser imaginado. Isso tudo, obviamente, não passa de uma especulação sobre o que o Estado, o grande Leviatã, pode ser capaz de fazer para garantir o seu poder. Mas quem diria há uns 5 anos atrás que hoje veríamos a tentativa da criação de um Ministério da Verdade para poder controlar a narrativa? Tudo isso que eu falei já é possível de ser feito com as tecnologias que possuímos. As almas mais honestas deste país só precisam de um estopim para enfiar essa lei goela abaixo da população brasileira. E claro, assim como aconteceu no PL da censura, teremos um apoio massivo da mídia. Até porque eles se beneficiariam muito sendo os únicos meios para consumir notícias sem fake news. Somente com as verdades que o governo aprovou. As inteligências artificiais estão evoluindo muito rápido, mas já estão chegando no seu limite computacional. O maior perigo não são o que elas podem fazer, mas o que nós podemos fazer com o medo e a desculpa de nos protegermos delas. O que pode ser feito a respeito? Protestar? Isso pode virar crime? Fugir? Você vai ter que viver exilado em outro país. E quem sabe aceitar? Escravidão. E se você considera a última opção como válida, eu não tenho nem um pouco de pena de você. Como nós podemos impedir isso? A Constituição? Ela diz o que os juízes acham que ela diz. Os políticos? Eles sempre estarão atrás da próxima eleição. E o povo? O povo. Eles não estão nem aí para a liberdade de expressão. O último presidente foi eleito porque prometeu picanha. E o penúltimo prometeu arma.
Eles só querem alguém que dê dinheiro e segurança para eles, não importa o que isso custe. Então eu repito a pergunta: como nós podemos impedir isso? Eu não tenho essa resposta. Mas 2023 não pode ser como 1984.